A paz do Senhor, como você está nesse dia? Vai tudo bem contigo, com a tua casa, tua família? Espero que tudo esteja bem e que as bênçãos do eterno Deus estejam sobre vocês. Glória a Jesus. Estamos mais uma vez aqui trazendo Café com Palavra, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Que Deus abençoe você nesse dia, a graça do Senhor te cerque, que os livramentos do Senhor te acompanhem nesse dia e que o nosso inimigo não consiga nos derrotar em nenhuma das batalhas, mas que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo o mal em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre a nossa adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Um tempo Deus falou comigo muito forte sobre isso. E o Senhor me ensinou uma coisa. O Senhor me ensinou que não importa o que aconteça comigo, o que esteja acontecendo naquele momento, Ele continua o mesmo. Ele está no mesmo lugar. Isaías 6:13, que Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a glória dele enchia todo o templo. Isaías disse que viu os serafins por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Em Apocalipse, João, ele foi arrebatado em espírito, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2, e diz assim: eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ao redor do trono haviam 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto de um homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. E enquanto os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia! Glória a Deus! Não importa o que eu estou vivendo naquele momento da minha vida, não importa. Deus continua o mesmo. Ele está no seu trono de glória, assentado no seu trono. Os serafins estão ao redor dele, adorando ele o tempo todo. Os 24 anciões, quando eles dizem santo, eles prostram e jogam sua coroa. Enquanto a nossa vida muda, uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está na luta, outra hora você está na bênção, Deus continua o mesmo. Justo, fiel, santo, verdadeiro, honrado, glorificado, cheio de glória e majestade. Deus não muda porque você mudou. Deus não muda porque a sua situação mudou. Ele continua o mesmo. Aquele mesmo poder que estava em Deus, com Deus,
naquele tempo que você recebeu uma grande vitória, é o mesmo poder que está com ele, que faz parte dele, agora no seu momento de luta, de provação. Aleluia! Continue adorando ao Senhor. Ele continua digno de glória. Ele continua digno de adoração. E a qualquer momento, no estalar de dedos, Ele pode mudar toda a tua história. Às vezes, o que Deus está fazendo é nos podando para que nós sejamos pessoas melhores, para que possamos produzir fruto. Fruto que glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Às vezes Ele nos poda. E a gente sente doer, porque a poda faz isso, ela nos faz sentir dor. Mas eu quero dizer para você, continue glorificando o nome do Senhor. Porque Ele continua sendo Deus. Aleluia! Eu quero só relembrar com vocês algumas histórias de pessoas que adoraram ao Senhor. Eles não adoraram a Deus só pelo que Deus fazia. Eles adoravam a Deus porque eles sabiam quem Deus é. A glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. Eles conheciam Deus. Eles adoravam a Deus porque eram servos de Deus. No momento de perda, não é fácil adorar o Senhor. Você quer brigar com Deus. O que falar de Jó? Jó, na sua provação, na sua aflição, ele perdeu seus bois, suas jumentas, ele perdeu suas ovelhas, os moços que trabalhavam para ele. Jó perdeu seus camelos, ele perdeu seus filhos, tudo quanto ele tinha, ele perdeu em um só dia. Mas no versículo 20 do capítulo 1 de Jó, ele diz assim: então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Aleluia! Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que nós reagimos nas nossas perdas? Como é que nós reagimos no momento em que é arrancado de nós tudo aquilo que nós nos apegamos e sentimos amor? Será que nós continuamos adorando ao Senhor? Assim como Jó fez, ele é um exemplo de perseverança na adoração. Ele é um exemplo de um coração vivo, um coração temente a Deus, que servia ao Senhor independente de qualquer coisa. Precisamos aprender com Jó. Aprender com Jó. Jó sabia que o Senhor continuava imutável e poderoso e que Ele sabe de todas as coisas. Quem somos nós para reclamar com Deus? Mas a gente reclama, né? A gente quer saber por quê, para quê, e vira aquela confusão na nossa mente. A gente não entende. Tem coisa que Deus não explica. Ele não explica. Ele é Deus soberano. Glória a Jesus. Abraão, homem de Deus, servo do Senhor, já tinha saído da sua terra, do meio da sua parentela, ouvindo o direcionamento de Deus, ouvindo a voz de Deus. Ele creu no Senhor, um homem de fé. Já na sua velhice, o Senhor deu para ele um filho, o filho da promessa, aquele filho amado, querido, tão desejado. E de repente o Senhor fala: toma o teu filho, o teu único filho, e oferece em sacrifício, aleluia, em adoração, lá no monte. Ele não pensou nada, porque tem vezes que a gente não tem que pensar. Quando Deus fala conosco, a gente não tem que pensar. Se a gente pensar muito, a gente não obedece. E Abraão pegou o filho, carregou, levou lá para cima do monte. Ele construiu o altar, colocou a lenha, pegou o filho dele e amarrou sobre o altar, e ele ia executar. Ele ia obedecer. Aleluia. Ele ia sacrificar o filho dele em adoração a Deus. É adoração. Deus não queria? É adoração e eu vou fazer.
Eu vou sacrificar o que eu tiver que sacrificar em adoração a Deus. Mas era o seu filho, o único que você tinha. Mas Abraão cria que Deus poderia até ressuscitá-lo novamente. Abraão cria tanto em Deus que ele acreditava que o Senhor poderia reverter tudo aquilo. Depois do sacrifício, Deus poderia ressuscitá-lo, Deus poderia trazê-lo de volta. Aleluia! Esse é o verdadeiro adorador, aquele que não importa o sacrifício que ele tem que fazer. Ele adora o Senhor, porque sabe que o Senhor, aleluia, Ele é o dono de tudo. E é aquele que é soberano sobre tudo. E a vontade dEle precisa ser executada, precisa ser feita. Aleluia. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que Deus recebeu o sacrifício. Mesmo que Abraão, ele literalmente não matou o filho dele. Se o anjo de Deus não tivesse impedido ele teria feito. Então Deus recebeu aquele sacrifício. É como que ele tivesse feito o sacrifício, literalmente. Deus recebeu a adoração. Deus provou Abraão ali naquele dia. Provou a fé dele. Provou a confiança. Provou o coração de Abraão. O Senhor, Ele nos prova, Ele quer ver a nossa intenção. Às vezes o Senhor expõe o nosso coração. Em situações que acontecem no nosso dia a dia. Que elas revelam quem nós somos. Como é a nossa adoração. Que não sejamos reprovados. Que sejamos aprovados pelo Senhor, porque é isso que Ele quer. Mesmo em meio à perda. Mesmo em meio à dor. Continuemos firmes na nossa adoração a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Diz assim: Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse a Davi a seus servos: Está a criança morta? E ele disse: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Glória a Deus. Aleluia. Davi estava há dias sem comer, sem beber, vestido de pano de saco, se humilhando diante do Senhor para que o Senhor não levasse o seu filho. Mas Deus não permitiu que aquela criança vivesse. E esse texto fala justamente disso, que quando ele descobriu que a criança tinha morrido, ele se levantou, se ungiu, se lavou, trocou de roupa e adorou ao Senhor. E comeu e bebeu. Ele entendeu, Deus disse não para mim. Quantas vezes o Senhor disse não para nós? E a gente se esperneia e zanga e briga. Não aceita o não de Deus. Mas às vezes o Senhor vai falar não para nós. Ele é Pai. Quantas vezes nós falamos não para os nossos filhos? Eles não entendem, fazem birra, choram. Mas a gente sabe que o não nosso é para o bem deles. Eles não sabem, mas nós sabemos. Deus sabe porque Ele diz não para nós. Ele sabe os motivos. Ele tem seus propósitos. Nós não conhecemos ainda, porque os caminhos dele são maiores, os pensamentos são mais altos. Tudo de Deus é muito mais elevado infinitamente. A gente não entende. Tudo é para nosso aperfeiçoamento, para que nós sejamos pessoas melhores, que sejamos edificados, fortalecidos. Atos capítulo 16 e 25. O que falar de Paulo e Silas? Glória a Deus. Na dor, já tinha apanhado, as costas tudo saindo salmoura. Apanharam com varas. Lançaram eles na prisão. Mãos e pés presos. E eles adorando ao Senhor. Um cantava, outro orava. De repente o outro estava cantando e o outro orando. E a dor ali. E a dor ali. Não espere a dor sair para você adorar. Não espere a dor ir embora. Não espere a ferida ser curada para você adorar o Senhor.
Enquanto você adora, Ele vai curando tuas feridas. Enquanto você adora, Ele vai colocando o bálsamo dele na sua dor. E você vai recebendo a cura. Você vai recebendo a sua libertação. Deus vai estremecendo a terra. Aleluia! Ele vai fazer o terremoto dele. À meia-noite, a terra estremeceu. Começou o terremoto e as prisões caíram. Aleluia! Adore a Ele na prisão. Enquanto você adora, o Senhor move, aleluia, a terra. Ele quebra cadeias. Aleluia! Ele vem com o terremoto dele. Mas você não pode deixar de adorar. Não deixe de adorar o Senhor. As circunstâncias mudaram. Eu estava livre, pregando a palavra de Deus, agora eu estou preso. Adore. Continua. Continua. Eu estava saudável e agora eu estou aqui, acamado. Adore. Adore ao Senhor. Não deixe de adorar. Você não pode mudar, você não pode deixar de ser um adorador só porque as circunstâncias mudaram. Aquele que é adorado, aquele que é digno, continua igual e imutável. Ele ainda está no seu trono de glória, poderoso, majestoso, cheio de poder. E Ele pode fazer por você a qualquer momento. Não deixe de adorar o Senhor. Mas eu perdi meu emprego, adore ao Senhor. Aquele que te deu um emprego antes, Ele pode fazer de novo. Aquele que permitiu que a porta fosse fechada, pode abrir uma nova porta para você. Adore ao Senhor. Aleluia. Não importa a circunstância. Importa que Ele continua digno de adoração. Ele continua digno de louvor. E nós precisamos estar nesse lugar, nesse posicionamento diante dEle. Porque Ele é digno. Glória a Deus. Daniel capítulo 6 conta a história da ameaça que ele teve por causa da sua adoração, por causa da inveja de muitos. Daniel, ele sempre estava em evidência, sempre, porque ele tinha o Espírito de Deus, um Espírito excelente, e o Senhor direcionava em tudo que ele fazia, e ele era honrado, um grande homem, o braço direito do rei. Entrava rei, saía rei. E Daniel continuava em evidência, porque ele não deixava o seu lugar, o seu posicionamento de servo fiel ao Senhor, de adorador ao Senhor. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel, ele ia para o seu lugar de oração, para orar e adorar o Senhor. E como não encontraram nenhuma falha em Daniel, eles disseram, vamos pegar ele na sua adoração. O diabo, ele quer nos pegar na nossa adoração. Mas Daniel continuou perseverante, firme na adoração. Não importa aquele que tem inveja de você, não importa aquele que quer o seu lugar, continua adorando, continua fazendo o que é certo. Não deixa de fazer as coisas porque alguém tem inveja, porque alguém está falando, porque alguém deseja o seu mal. Sempre vai surgir invejosos, pessoas que querem o nosso lugar, mas eles não querem pagar o nosso preço, eles não querem viver a nossa vida. Daniel persistiu, ele manteve firme na adoração, manteve firme no seu posicionamento de fidelidade ao rei e fidelidade a Deus em primeiro lugar. Aleluia! E mesmo sabendo da sentença de aquele que adorasse qualquer outro Deus que não fosse o rei, colocaram o rei como se fosse um Deus. Rei, somente a você adorarão nos próximos 30 dias. Imagina que coisa sem sentido. E o rei, na sua vaidade, ele aceitou. No seu ego, e pegou o seu anel, selou. E quando Daniel soube daquilo, ele não teve medo. Ele continuou adorando a Deus. Ele sabia quem ele adorava. O Deus imutável, o Deus soberano, que pode todas as coisas. Aquele que faz, aquele que desfaz, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que dá vida, aquele que tira a vida. Todo domínio pertence a Deus. Nada acontece fora da vontade dele. Se ele não permitir, não vai acontecer. Se ele permitir, vai acontecer, pode acontecer.
porque é Ele que domina todas as coisas. Creia que Deus é este Deus. Creia no poder do Senhor. Creia. Nós precisamos crer mais em Deus e saber que tudo está no controle dele. Glória a Jesus. Não importa a ameaça dos homens. Não importa as sentenças que são colocadas sobre nós. A última palavra vem de Deus. A última palavra é Ele que dá. E se Ele disser não vai acontecer como os homens querem, não vai acontecer. Aleluia! A última palavra é do Senhor. E Daniel, ele adorou ao Senhor. Foi lançado na cova dos leões, mas nada lhe aconteceu. Aleluia! Os leões estavam famintos? Estavam. Mas o Senhor é aquele que fecha a boca do leão. O que for necessário fazer para te livrar, Ele vai fazer. Quem você tem sido na sua adoração? Você tem sido um adorador verdadeiro? Saiba que tem livramento para ti. Saiba que tem proteção para ti. Não importa onde você esteja, se é na cova dos leões, se é na prisão. Tem livramento para ti, porque Deus é fiel e Ele é poderoso. Ele tem olhado para nós. Ele tem buscado verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor estão procurando. Sejamos encontrados por Ele. A proteção para nós, a livramento para nós. Talvez o Senhor não nos livre da prisão, mas na prisão Ele vai te livrar. Talvez Ele não te livre da cova dos leões, mas na cova o Senhor vai te livrar. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Tem vida para ti. Glória a Jesus. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E eu quero finalizar com Abacuque. Abacuque capítulo 3 e versículo 17. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Abacuque, ele estava dizendo que ainda que tudo de ruim acontecesse, de tudo que é inesperado acontecesse, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Alegra-te no Senhor, mesmo na dor. Ah, mas como você vai conseguir alegrar? Você não vai ficar alegre pelo que está acontecendo. Você vai estar alegre no Senhor, sabendo que Ele continua o mesmo. É o mesmo Deus. É aquele Deus amoroso que você serve. Aquele que deu o seu único filho. Ele te amou tanto que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Este é o nosso Deus. Não vamos nos esquecer do amor de Deus, com o que Ele nos amou, com o que Ele tem nos amado, que Ele tem demonstrado não só pela morte do seu Filho Jesus, mas pelo cuidado que Deus tem tido com você até aqui, pelo aquilo que Deus tem te entregado até aqui. Não é um momento de dor, um momento de sofrimento que vai nos fazer esquecer quem é o Deus que nós servimos e por que nós servimos a Ele. Porque nós decidimos andar com Ele. Glória a Jesus. Ainda que tudo aconteça, se alegre no Senhor. Fala: Senhor, estou alegre contigo. Em ti, a minha alegria está em ti. Não vem de coisas terrenas, de circunstâncias terrenas. A minha alegria é no Senhor. A minha alegria é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Estou em ti, firmado, e não desisto. Glória a Jesus. Que essa palavra te encoraje nesse dia, te anime, te fortaleça. Talvez você esteja num dia como esse, de dor, de aflição. Lembra do Deus que você serve. Lembra de como Ele é bom, misericordioso, bondoso, amável. Ele é amável. Eu quero que você sinta nesse momento, aleluia, eu quero que você sinta o amor de Deus envolvendo você. Eu quero que você saiba que nesse dia
As misericórdias do Senhor são novas na sua vida. Creia na bondade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Mesmo em momentos difíceis, adore o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e que esta palavra te dê ânimo para você seguir em frente no amor de Deus, sendo um verdadeiro adorador na presença do Senhor. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.